Ô Glória, paz do Senhor, que Deus te abençoe. Quem fala contigo aqui é o seu amigo evangelista Leandro Cavalcante, em uma programação abençoada, Palavra Eterna Cast. Conseguimos hoje reunir dois ícones, a qual eu já queria chamar há muito tempo para a minha programação. Nosso amigo pastor Carlos Cardoso, Fábio Santos do Eu Acredito. As bênçãos do Senhor hoje está conosco. E eu creio que, através desses dois grandes homens de Deus, nós iremos absorver muitas informações. Você que está nos acompanhando, eu quero agradecer a Deus por você sempre estar nos ajudando a compartilhar, a fazer esse canal crescer. Estamos começando agora, mas todo começo, começando bem, sempre termina bem, né? Estamos passando por muitas lutas, dificuldades, glória a Deus por isso, mas faz parte do processo. E eu louvo a Deus pela sua vida e a todos vocês que estão nos acompanhando, que tem nos ajudado, eu te agradeço de coração e lhe peço hoje, compartilhe para o máximo de pessoas que vocês conhecerem, compartilhe para amigos, vizinhos, porque eu creio que hoje será um pouco daquilo que eles têm para entregar amanhã, viu? Amanhã tem algo muito poderoso, uma imersão profética. Eles vieram lá de Curitiba para fazer essa imersão e vai ser muito forte. E eu creio que através dessa corrente de fé que eles estão fazendo, eu creio que muitas pessoas serão alcançadas para a glória de Deus. Fábio Santos, do Eu Acredito. É uma honra poder recebê-lo no meu canal, onde nós começamos agora há pouco tempo, há 6 meses, né? E estamos aprendendo ainda, né, pastor? Mas aprendendo assistindo. Eu falei para você, né? Mandei uma mensagem, agradeci a ele, porque a gente tem que se espelhar em pessoas, né? Tem que se espelhar em pessoas que têm conhecimento e a gente vê como a dedicação de cada um de vocês na obra é inspirador, né? E a gente precisa de uma ponte para se inspirar, para a gente ver. E eu louvo a Deus pela sua vida, amém? Pastor Cardoso também, é uma honra poder receber nessa programação abençoada, uma honra mesmo. Fábio, fique à vontade, meu amigo. Leandro, evangelista, muito obrigado. Uma grande Amém. alegria poder estar aqui com você, poder colaborar com o seu trabalho. Deus continue abençoando. É apenas o começo, Amém. porém, todo projeto, ainda que seja grande, ele começa pequeno, porque ninguém nasce grande, né? Quem nasce grande é monstro, sofre de anomalia, é doente. Todo projeto, ainda que seja grande, ele nasce pequeno e tem um processo para ele desenvolver e crescer. E não existe nada melhor do que você desenvolver e crescer de forma saudável. Meu pedido de oração ao Senhor é que Ele faça você crescer, o projeto, o Palavra Cast, Palavra Eterna Cast, Amém. cresça tanto diante de Deus em graça e também com o povo, que haja muitos colaboradores, pessoas que apoiam o seu trabalho. Muito obrigado pelo convite, pelo carinho, pela consideração de estar aqui à mesa contigo. Amém. Glória a Deus. Pastor Cardoso. Leandro, paz a todo o povo do Palavra Eterna Cast. É uma Amém. honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Estar aqui com o Fábio também é uma honra. E eu creio que vai ser um momento de muita edificação através da palavra de Deus. Amém. Pastor Cardoso, com essa calma aí, a gente fica guardando alguma coisa dele. Esse é o melhor, meu irmão. Ele vem Esse numa é o calmaria, eu melhor. fico olhando assim, eu falei, o que ele vai falar agora? Ele vai, meu Deus do céu. É uma benção do Senhor, né? Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Pastor Carlos Cardoso é o convidado mais engajado do Eu né? Acredito Podcast. Os cortes dele são os mais virais. Mais virais. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Carlos Cardoso. Todas as vezes que vai no Eu Acredito Podcast, entrega muito, preciosidades do reino, tanto no Apocalipse quanto na geopolítica, e ensinamentos preciosos mesmo, bíblicos, cristocêntricos, é extraordinário. Extraordinário. Geopolítica ele entende bastante, né? Eu até comentei aqui nos bastidores, se colocasse ele para presidente, o Brasil melhorava. Porque é muita informação. Muita. É muito. E é como o senhor mesmo disse, senhor com todo respeito. Se você está lá, você reconhece o limite que você tem. Até muitos deles têm essas informações, mas não pode fazer nada. Porque tem alguém por trás dos bastidores que domina mais do que o presidente, mais do que todos. Então, nós temos a informação, mas nós somos meio que barrados, né? Mas como o senhor mesmo disse, né? Pode até barrar, mas a igreja ninguém para, né? A igreja do Senhor vai continuar de pé. No assunto, eu tenho um vídeo lá em casa do Bolsonaro, ele sendo questionado
sobre se existe nova ordem mundial, se existe Illuminati. Aí ele olhou assim e falou, eu não posso falar sobre isso. Existe, mas está sendo filmado, então eu não posso tocar nesse assunto. E outra coisa que vocês estavam comentando, é muito, muito precioso isso, é de saber que as pessoas não têm informação. Elas têm, mas não têm. Era para ser a geração... acesso, mas não entra na profundidade. Era para ser a geração mais inteligente, mas está se tornando a mais ignorante. Isto por causa das distrações, né? As pessoas não querem absorver as informações e os conhecimentos que estão em suas mãos. Elas querem ver dancinha no TikTok, querem ver as trends virais que estão nas redes sociais, mas informação, são poucas pessoas que param para assistir, ouvir ou absorver um conteúdo de um podcast como esse. Mas se você pegar podcasts aí que leva a garota da online fan... como é o nome, Gustavo? Você conhece? Eu não sei. Como é que é? Como é que pronuncia? Online fan? Online fans? Como é que é? As meninas... OnlyFans. Eu sabia. Eu falei que ele sabia. É OnlyFans, né? Quando você pronunciar. OnlyFans, né? Olha aí. Ainda bem que você não perguntou pra mim. Perguntou pra... Vai lá, as garotas. Tá lotado, irmão. Vai nesses podcasts, patifaria, que as meninas estão falando, quanto é o programa, o que fazem. Viraliza totalmente os cortes. Agora, um podcast que vai falar sobre a vinda de Jesus Cristo, sobre geopolítica, vai falar sobre os senhores do mundo, quem está comandando o mundo. As pessoas começam a ouvir, elas falam, é teoria da conspiração. A Bíblia fala que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos, para que eles não creiam, na verdade. Eles estão vendo, mas eles não querem crer. E eu creio que com essa cegueira faz com que a nossa visão espiritual fique mais avulsada. Porque, Pastor Cardoso, quando a gente olha para esse cenário, eu nunca percebi, assim, eu nunca detalhei como o Apocalipse ele está tão claro diante dos nossos olhos. Nunca foi tão simples de entender o Apocalipse com tanta informação, né? As informações são tantas, tantas informações nas redes sociais de pessoas, mudanças de cenário, que a gente olha para isso e já não consegue mais nem ficar longe das informações do Apocalipse. Fala, não, tá batendo aqui, ó. As informações agora estão concretas com essa mudança do Papa, né? Que entrou um Papa americano para apoiar os Estados Unidos. Meu Deus do céu, tava na cara, né, meu, que os caras iam fazer isso, cara. Complicado, né, não? A gente tem hoje tudo hoje existe mensagem preditiva, né? Uhum. Costumo dizer que a gente tem 3 fontes mais simples, que é as cartas Illuminati. Sim. Que é um jogo de RPG de 95 que previu pandemia, quarentena, torres gêmeas, caos pela ordem, tantas outras coisas. Então, assim, a carta ainda tem muitas cartas que tem a carta lá do Brasil, todas as riquezas do Brasil sendo extraída, que é uma realidade assim. Meu Deus. A mensagem está clara, né? A gente tem os Simpsons, que é uma ferramenta. Quando a gente estuda sobre os Simpsons, era uma família evangélica no início. Você sabia da origem dos Simpsons? Não sabia. Eles eram evangélicos, uma família normal, ia para a igreja e tal, e o próprio povo americano começou a pedir para perverter, que estava muito sem graça, aquela coisa Meu Deus. tradicional. E aí os Simpsons se transformaram numa ferramenta de mensagem preditiva. A própria volta do Trump e tantas outras coisas, né? Está ligada aos Simpsons. E temos também, que eu acredito que é uma das maiores ferramentas carregada de mensagem do futuro, é as capas da revista The Economist, né? Que é da família Rothschild. É uma revista inglesa. E ela tem muita informação, principalmente a capa aí da previsão para o ano 2025, toda ela está se cumprindo. Meu Deus. Dentro de um cronograma. E aí a gente precisa trabalhar com bom senso dentro dessa questão, porque a Bíblia é um livro profético, né? E a Bíblia precisa se cumprir. Então, quem Deus usa para cumprir a profecia? Não são anjos e nem demônios, por mais que eles tenham seus papéis. O ponto do cumprimento profético é o homem. Então, para Jesus nascer, precisou de uma mulher, né? Então, veja que quando a gente olha para isso, Maria foi o instrumento do cumprimento profético.
E hoje, como você falou, está muito claro, a melhor forma de você enxergar o mundo, entender o mundo, hoje é olhar para ele através do Apocalipse. Você vai entender sobre economia, você vai entender sobre política, você vai entender sobre religião. Porque tudo que está acontecendo na política, na religião e na economia está ligado ao Apocalipse. Então, assim, quando você vê Vladimir Putin, Xi Jinping, Emmanuel Macron, Lula, Trump, Papa, e você olha por dentro do Apocalipse, você entende que é um cumprimento. Então, é muita clareza, né? Então, e a melhor forma de você entender é olhar para o mundo através do Apocalipse. E como você falou, hoje a mídia revela o Apocalipse. Eles dizem palavras. As armas de Vladimir Putin, por exemplo, ele tem o Pseudon, que é um termo apocalíptico. O avião de Biden e de Putin, que são aviões nucleares, né? Se der um ataque nuclear, eles conseguem ficar dias no espaço sem pousar. O nome dos dois aviões é o avião do juízo final. Meu Deus. Uma arma, né, que é um míssil Smart do Vladimir Putin, se chama Satan II. Meu Deus. Então, veja, tudo tem uma ligação escatológica. Escatológico. Está se cumprindo em nós, né? E veja, e aí você vê relógio do fim do mundo, relógio do juízo final, que todo mês de janeiro a mídia divulga. Então, assim, existe um relógio lá nos Estados Unidos, no Central Park, né? Eu fui lá. É um relógio que está cronometrando o fim da humanidade. Eu fui ano passado, está dando 4 anos agora e alguns dias para o fim do mundo. Então tá lá o relógio, o cronômetro está diminuindo. Que eles dizem que o mundo vai entrar num colapso pelo aquecimento global. Então, assim, eles divulgam, eles sabem, dentro de uma pseudociência, né? É só calcular muita coisa que você vai enxergar no Apocalipse. E eu costumo dizer assim, o que mais dói nessa geração é ver a igreja distante dessa realidade. Por mais que esteja clara, a igreja não quer acreditar que estamos numa era apocalíptica. Falando em igreja, nós somos qual igreja? Qual igreja nós representamos agora do Apocalipse? São 7, né? Representamos todas. Não, mas na era final agora, sempre tem uma que se destaca, Sim, né? as 7 é um período. Que período que nós estamos agora? As 7 igrejas do Apocalipse refletem na igreja atual. Nós temos um pouco... Sim. Nós temos um grupo que representa a igreja de Sardes, nós temos um grupo que representa a igreja de Laodiceia, nós temos um grupo que representa a igreja de Filadélfia, ou seja, somos o aglomerado das igrejas descritas no Apocalipse, né? Sim. Pode englobar todas elas em nós. É igual perguntar, né? Qual grupo nós somos das 10 virgens? Somos as prudentes ou somos as loucas? Estão juntas, né? Estão juntas. Estão juntas. Então, assim, na igreja atual, existe o crente frio, existe o crente fervoroso e existe o crente morno, né? Existe o crente que vive o equilíbrio, quer viver o reino, quer viver o evangelho. Sim, sim. Nós temos alguns que estão fazendo do templo as sinagogas de Satanás, onde Jezabel cultua e monta o seu império, né? Manipula as pessoas, manipula as lideranças. Nós temos os perdidos e os salvos dentro da igreja. Então, nós vivemos todas as igrejas do Apocalipse em uma só igreja nos dias de hoje. Eu até acredito que o Senhor escreveu aos anjos da igreja apenas como lição para a igreja atual. Que nós passaríamos por esses 7 períodos, 7 fases, né? 7 fases, né, na verdade. É uma interpretação e não está errada. Mas posso estar errado também. Não está errado porque é uma realidade. Hoje você tem todas as igrejas dentro do convívio da igreja, porque é um sistema, né? Mas existe uma interpretação, né? Ela é melindrosa de colocar cada carta numa era, né? Sim. Que seria Filadélfia aí até 1900, e de 1900 para cá seria a última igreja, que é a Laodiceia. E aí, se você pegar o raio-x histórico de Filadélfia, que foi a questão do avivamento, né, tanto europeu e principalmente o americano que explodiu para o mundo, que trouxe o Pentecostes para o Brasil, existe um princípio de Filadélfia na igreja. E, se nós olharmos para a estrutura religiosa de hoje,
Nós somos a geração Laodiceia. Laodiceia, né? Se você for analisar, no contexto histórico, nunca é uma igreja que pensa que é rica, que Laodiceia dizia, né? Rica sou, estou enriquecida, não tenho falta de nada. E Deus chama de desgraçada. Tu és desgraçado, tá na Bíblia. Pobre, cega, nu. Aí o texto mais forte de Laodiceia, na minha visão, é que Laodiceia, Jesus disse, não sabes que. Ela não sabia que ela era uma desgraçada, pobre, nu e miserável. Ela achava que estava com tudo e não percebia que não tinha nada de espiritualidade. E a maior prova disso, que dentro desse contexto, é que Laodiceia, a gente prega muito, lendo o texto de Apocalipse 3:20, né? Isso. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. A gente usa esse texto para evangelismo. É. E Jesus ali não está batendo na porta de pecadores. Ele está batendo na porta da igreja, Tá ao contrário. que colocou ele para fora. Meu Deus. E o sistema religioso colocou Jesus para fora. Hoje, como é que você analisa um bom pastor? Como é que você analisa um bom pastor? Como é que analisa um bom pastor? Dentro do conceito do sistema O sistema de pastor. Não estou dizendo hoje com olhos de ovelha. Como é que você analisa um bom pastor hoje? Dentro de um sistema que ele consegue fazer boas arrecadações. Hein? Que dá lucro. E primeiro, ele tem que ser um bom administrador. E todo pastor, ele gosta de carregar o nome que está construindo um mega templo. E aonde está na Bíblia que pastor tem que construir mega templo e administrar bem dinheiro? A Bíblia diz que o pastor tem que cuidar de quem? da ovelha. Não que ele não deva ser um bom administrador. Mas a gente vê hoje os pastores mais ligados ao dinheiro do que às almas. Você falou Então, a marca hoje, estou rica e enriquecida. Eu deixei minha marca aqui construir esse mega templo. De nada Vazio. tem falta. Vazio. A maioria. Você falou uma coisa muito A gente interessante. prega muito em igrejas, a gente vê igreja gigantesca com um pinguinho de gente dentro. Infelizmente. De nada tenho falta. Engraçado que a Laodiceia fala, né? De nada tenho falta. Mas essa sua fala aí, mas não sabes tu. Não És sabe pobre, se- miserável, não sabe. desgraçada, cego e nu. Não sabe. Faz referência também a Juízes, quando Sansão fala, como das outras vezes eu vou arrebentar todo mundo. E não sabia Sansão que o Espírito do Senhor não estava mais sobre ele. Desceu agora essa revelação e foi? É forte, né? Forte, meu. E existe algo, Leandro. Eu estava estudando esses dias. Por exemplo, a última menção da Arca da Aliança no Antigo Testamento é Jeremias 3. Veja, você tem Jeremias, você tem Lamentações, aí vem todo um contexto. Ezequiel já é um profeta do cativeiro, Daniel. Você não vê mais menção na Bíblia da Arca da Aliança. E aí vem, quando Nabucodonosor destruiu o templo, a arca sumiu ali. Isso é uma interpretação melindrosa que eu vou falar aqui. Mas, olha só, você não vê mais a Arca da Aliança na Bíblia. Nem no Novo Testamento você vai encontrar mais a Arca da Aliança, no tempo de Jesus. Então, veja bem, Esdras voltou, restituiu o culto, vem Neemias, fecha os buracos, Ageu termina o templo. A promessa de Ageu é futura. A glória da última casa será maior do que a primeira. Aí você vê outra coisa, quando a gente estuda sobre isso, é melindroso, mas quando você estuda sobre o véu do templo, Fábio, o véu do templo no Antigo Testamento era uma cortina de linho. O véu do templo no Novo Testamento, Flávio Joséfo diz que 4 cavalos, podia pegar 8 cavalos, né? 4 de cada lado, e puxar o véu, ele não rasgava. Mas o véu do Novo Testamento não é o véu do Antigo. Então, quer dizer, aquele véu do Novo Testamento queria esconder algo. O templo foi levantado e o templo não tinha mais arca. Mas quem é que escondia que não tinha mais arca? Era o sacerdote e o sumo sacerdote. Meu Deus. Essa
Essa Aí daí foi- Jesus chega e diz, está aqui quem é maior que o templo. Que a glória estava ali, estava encarnada dentro deles, eles não percebiam. Chegou aqui quem é maior. Jesus diz, eu sou maior que o templo. Aí quando você estuda sobre isso, o véu do templo se rasgou para quê? Não foi só para abrir um novo e vivo caminho. O véu do templo se rasgou para revelar para Israel que não tinha mais arca. Que a arca já tinha sumido. Isso é forte, né? Forte, meu. E quem escondia que não tinha arca era o sacerdote. Então, hoje, o sistema religioso esconde que não tem mais glória. E é falsificado. E aí vem Laodiceia, não percebe. As pessoas... Veja bem, se você levar para o ritualismo, Jesus entrou no templo, tinha sacrifício, tinha oferta, tinha dízimo, tinha louvor, mas não tinha mais arca. E se você analisar Fisicamente, ela a tinha sumido estrutura mesmo? religiosa... Ela tinha sumido sim. mesmo? E a minha visão é que a Arca da Aliança, se você pegar Apocalipse 11, você vai ver a Arca da Aliança no céu. No céu. Você não vê mais ela na terra, porque era algo tão sagrado. Então, mas veja, tinha todo o ritual, mas não tinha arca. Não tinha Quando a presença. glória chegou, eles não perceberam a glória. Jesus estava ali. Meu Deus. Agora veja, o véu se rasgou não foi só para abrir, que é o princípio, um novo e vivo caminho. Foi para mostrar que a arca não estava mais lá. Porque você não tem menção da arca. Então, por isso que eu dá a base para mim. Você não tem. É. Então, o véu se rasgou e todos viram a arca. Não tem Não mais. tem- não A tem arca não menção. estava mais lá. Então, o que, que acontece? Hoje, quem esconde que não tem mais manifestação é o sacerdote, é o levita, com aquilo que parece ser culto, parece adoração, parece pregação, mas não sabe que, aos olhos de Deus, Foi aí, Por isso que muitos fazem pirotecnia, Ah, outros estereótipos, uma adoração Coach. performática. movimento, Mas movimento. não há mais movimento, essência, movimento, não há mais movimento. presença. Né? Não tem mais presença. comprometimento É. com o reino. Então, quando a gente olha para esse contexto de tudo que o Cardoso disse, a gente olha para nossa realidade, esses grandes profetas andando de carrão, andando de carrão, com casas exuberantes, com templos, e pregando, e curando, e libertando. E agora, como é que a gente fica? Mas o profeta não pode ter carrão? Não pode. Não, pode, normal. Não, eu tô falando do contexto bíblico. Pode, lógico que pode, que a Bíblia fala que Deus nos deu a terra pra gente poder ser abençoado. Então, é uma forma meio que irônica, né? Quer me pegar agora? Não. É que sua pergunta. Eu sabia que você ia falar. É que a Bíblia não fala contra o profeta, Sim, o homem sim. de Deus, não ter Sim. uma vida próspera. Existem dois tipos de abastecida, profeta, né? Fábio. Um que é pro deserto, outro que é pro palácio. Sim, Daniel não ficava no palácio? sim. Rico. Então não é contra, a Bíblia não proíbe. Mas quando a gente olha o contexto do que Deus está falando para os últimos dias, a gente. E agora? A pergunta que nós deveríamos fazer é se é profeta de verdade, né? Qual é a análise que a gente faz de um profeta de verdade? É aqueles que profetizam e a sua profecia se cumpre. A análise que a gente faz de um falso profeta. O maior falso profeta da Bíblia não foi aquele que errou uma profecia, né? Sim. O maior falso profeta da Bíblia fala sobre a sua motivação gananciosa, que é Balaão. Me mostre uma profecia errada de Balaão. Eu ouvi até a voz de Deus, né? Não tem, mas a sua ganância, a sua ambição lhe fez se tornar o maior falso profeta da Bíblia. Então, assim, tem muita gente profetizando em nome de Deus, falando verdades, mas a sua ambição, a sua motivação leva ele a ser um falso profeta. Quanto existem pessoas que se deixam levar pela emoção e erram uma profecia e não é um falso profeta. Naquele momento não era Deus, era Deus. Até Samuel, né? Passou por isso também, né? Esse contexto, assim, de... Eu sou muito cuidadoso, porque, assim, eu conheço a história de vários pastores, né? Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado para pensar que um pastor não pode ter uma vida abençoada. Sim. Porque, assim, biblicamente, a Bíblia diz que quem muito é dado, muito é cobrado. Mas a gente não sabe a história da pessoa ao longo da trajetória. Né? Que nem eu conheço pastores que andaram a cavalo,
que andaram de Fusca, que perderam um monte de carro na obra e hoje muitas vezes tem uma Hilux. Sim. Então imagine a história que esse cara tem com Deus para chegar a ter um carrão, né? Como tem outros que se prevalece e tudo que eles fazem, que nem a motivação de muitos é o dinheiro, né? Então a gente tem que saber ponderar, porque tem muita gente que hoje utiliza-se do dom para manipular as pessoas e enriquecer. Aí tem então, muitos. Muitos, bastante. Então a gente vê que e aí o que falta? É discernimento no povo. Se a pessoa ela tem o conhecimento básico da Bíblia, se a pessoa tiver escola dominical, ou a pessoa tiver ela não vai comer comida, ela não absorve essas coisas. Então quem absorve é quem não tem convívio com Deus e não conhece a Bíblia. Que é a igreja de Laodiceia, né? Que acha que é Deus, mas Jesus nem lá dentro tá. Jesus está do lado de fora. Então tem muito hoje no nosso meio, infelizmente, é mundial, né? E nessa última hora é o que mais vai aparecer, né? Muitos falsos profetas. Jesus, ele fala isso, né? Cautelai-vos dos falsos profetas. Por que ele fala isso? Porque seria um número exorbitante nos finais dos últimos E a dias. gente está num tempo de muita Muito. falsificação. Mas eu acredito, pastor Cardoso, o senhor, você também pode discordar de mim, que a expressão de Jesus, acautelai-vos do vosso profeta, no contexto ali que ele está falando, está se referindo àqueles que profetizariam a sua vinda, como já aconteceu inúmeras vezes, né? Profetizando a data da vinda de Jesus e pessoas entrando em desespero como fora o ano de 2000. Até existia aquele cântico, né? 1000 passará, mas Sim. 2000 não chegará, né? Aham. Alguma coisa assim. Então a expressão ali de Jesus, acautelai-vos dos falsos profetas, está especificando aqueles que datariam uma vinda de Jesus e faria as pessoas entrar no desespero. É nesse contexto também que ele fala que ele não sabe o dia e nem a hora. Mas ele sabe ou não sabe? O Pai que está no céu. Então, nesse contexto está se referindo a isso. Sim. É claro que a igreja também precisa estar cautelosa e buscar em Deus o dom de discernir os espíritos, para você saber quando é Deus que está falando, quando é o espírito de enganação que quer enganar a igreja do Senhor e quando é simplesmente emocionalismo, emoção humana, entende? Nós precisamos nos resguardar. Agora, sobre a sua pergunta anterior, pastor, o profeta pode ter uma casa boa? Pode ou não ter um carrão? Pode, uai. Pode, claro que É pode. o satanista que pode, é o diabrado, é o cara que faz sacrifício lá para ser rico, para ser próspero, e os homens de Deus não podem, não? É verdade. Os homens de Deus têm que ser pedinte, têm que pedir esmola, os homens de Deus têm que ficar pedindo favor, os homens de Deus têm que passar necessidade. Infelizmente, no Brasil, essa teologia da miséria, ela prevaleceu muito tempo na igreja, a ponto de você não considerar um pastor que fosse próspero como homem de Deus. Você só considerava um homem de Deus se o cara fosse pobre, miserável, tivesse passando necessidade e estava pedindo ajuda. É claro, né? É claro que existem muitas pessoas que usurpam, existem muitas pessoas que manipulam, existem muitas pessoas que acabam se enriquecendo ilicitamente por causa da fé do povo e em nome de Deus. Mas também a gente não pode ser levianos em dizer que todos são assim. Existem muitos homens de Deus, como o pastor Carlos disse, que desbravaram, evangelizando a pé, de cavalo, com carro quebrando, depositando o carro na obra, e agora Deus simplesmente decidiu honrá-lo e abençoá-lo. Outros pastores já têm um currículo que era um empresário antes. Aí hoje anda de BMW. Ah, pastor não pode andar de BMW. Não, é o satanista lá que pode, então. Um diabrado, o luciferiano. O pastor que serve a Deus tem que andar com um carro que fica pifando o motor toda hora, precisando que seja empurrado, passando vergonha. Aí vem o Henrique e fala, pô, cadê o Deus desse cara? É verdade. Né, pastor? Me corrige, pastor. Não, tudo tem que ter um equilíbrio, porque a Bíblia, né, a Bíblia diz que quem semeia abundância, a abundância colherá. Sim. Então, cada um tem uma história com Deus, né? E a abundância, Deus é abundante, né? O que Jesus diz? Dai e vos será dada boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, veja. Então, o princípio que muitos obedeceram, poucos querem obedecer. Só que, infelizmente, a gente está vivendo um momento
porque aí é esse momento delicado, né? Que as pessoas, elas acham, e por ter toda essa falsificação, por estar se revelando muita coisa, que todos são iguais, e não é assim, né? Por mais que o que você falou tem um fundamento, Sim. tem muita gente se utilizando do dom para se promover e enriquecer, mas esses já recebem tudo aqui e na vida eterna eles vão ter que dizer diante de Jesus, né? Meu Expulsei Deus. demônios, Curei em teu nome. curei em teu nome, Jesus levei fala- multidões aos teus pés. E ele vai dizer, não te Não conheço. te conheço. Já pensou, meu? Não te conheço. Não sei quem tu é. Quer dizer, o dom, e aí entra a questão, o dom não salva ninguém. Né? É, forte isso aí, né? O dom não salva ninguém. E o interessante também é que a fala de Jesus ali é: apartai-vos de mim, maldito, vós que praticai a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Eu não te conheço. E geralmente, muitos homens de Deus falam: aqui tem intimidade com Deus, Eu sou profeta. eu conheço a Deus, Não pode falar, eu sou né? profeta. Então a maior pergunta aqui não está se você conhece a Deus, a pergunta é: Deus conhece você? É verdade. Porque eu nunca vos conheci. O cara profetizou, pregou, expulsou demônio, curou a enfermidade e Deus nunca o conheceu. E é ele que tá dizendo que é, né? Eu sou. Meu Deus. Então a maior pergunta não é se eu conheço a Deus, é se eu sou conhecido por ele, né? Você entendeu o que o pastor Cardoso falou na programação? Ao invés de eu me exaltar, eu me rebaixo, né? Vocês são melhores do que eu, porque aí sim eu recebo mais ainda da graça. Prontidão para receber mais e dar mais. Já pensou, Fábio? Você crê em os dons espirituais estão ativos ainda? Crê? Revelação, cura. Crê, Fábio? Fábio. Eu creio. Creio também. Ele fica rindo, por que você fica rindo? Eu creio, eu sou do mistério, Você é do mistério, você é do manto. Sou do manto, né? Eu vi uma saudação sua no WhatsApp lá, falando do Espírito Santo forte, hein, meu? Eu sou do manto. Eu creio nos mistérios. Sem o Espírito de Santo Deus, você não faz. no Sem o Espírito Santo. Eu creio. Só que a gente tem que tomar cuidado também, porque hoje está tudo muito deturpado, né? Sim. Há uns excessos. Existe gente com os dons do Espírito, mas usando os dons de forma excessiva, né? Não usando os dons de forma... Se excedendo. Sim. Deus usa, mas ele se excede, né? Sim. Se excede. Aí há o sensacionalismo. Eu acredito que Deus usa o profeta, mas tem muitos profetas nos dias de hoje, ou aquele que é usado no dom de profecia, que pratica o sensacionalismo. Deus deu uma mensagem e o cara quer complementar, entende? Além daquilo que Deus falou. Isso também nas línguas estranhas. Você pode orar em línguas, mas há o sensacionalismo. O sensacionalismo é o quê? São os balbuços incoerentes, sem nexos, pessoas rodando a ponto de bater a cabeça na quina da parede, sangrar. Isso aí vai edificar o quê, igreja? Isso vai escandalizar. Não só contra o camarada que corre, às vezes faz um aviãozinho, é uma alegria do espírito que ele está demonstrando. Mas o cara rodar, a ponto de perder a sanidade, Não dá. aí tem gente que fala bem assim: nossa, Deus me usou tanto hoje que eu nem lembro o que aconteceu. O Espírito do Senhor não rouba a consciência de ninguém, não. O Espírito de Deus não tira a consciência. É verdade, Fábio. O culto é racional. Eu rodo sabendo que eu rodei, eu pulo sabendo que eu pulei, eu falo em línguas sabendo que eu falei em línguas. Agora, esse negócio de Deus ter me usado e eu não saber... Ô, pastor Carlos, me ajuda aí. E o pastor Carlos também roda? Pastor Carlos, no manto? Você é do manto também ou não? Você é mais... é mais tranquilo? O sonho de muita gente é me ver rodar. Não, eu acredito, tudo que é bíblico eu acredito, né? Jesus chamou Zaqueu pelo nome, então... Mas a gente precisa ter é o que o Fábio falou, né? O culto, ele é racional, né? Então, hoje a gente tem os que nem o pessoal chama de candomblé, né? Que é o excesso. O excesso. E o povo gosta, e principalmente no Brasil, que é um país místico mesmo, por origem, né? Então, o Brasil gosta de muleto, gosta de sal, gosta de água, gosta de... que desde a origem foi assim. Então, é complicado você combater. É difícil, é diferente na Europa. Para um europeu levar qualquer coisa acreditando que aquilo vai operar milagre. Não vai. É uma cultura diferente, você está entendendo? Então, e aí vem uma questão, né? Eu já expulsei demônio. Uma vez eu estava no monte orando. Eu gosto de orar no monte de dia, porque à noite é muita bagunça. Muita bagunça. E aí eu comecei a ouvir uma língua estranha e aquela língua me incomodava. Eu falei, é demônio.
Aí eu fui, chamei. Falei, quem tá com essa pessoa aqui? Daí vieram lá um grupo. Aí eu coloquei a mão na cabeça, o demônio manifestou na hora. Na hora. Quer dizer, falando em língua. E o pessoal achando que ele estava cheio do Espírito Santo. E na igreja também, uma vez orando no altar, a pessoa falando em língua. E eu vi que era um demônio, então assim. Então tem muita coisa que parece, mas são demônios. Que já pode entrar e prevalecer no meio, num ambiente, e ainda que se dá legalidade para ele enganar. Porque muitas vezes as pessoas querem acreditar que aquilo ali é Deus e é mentira. É fogo estranho. Fogo estranho, já pensou? Mas o que leva um crente a ficar endemoniado, pastor? É as portas que ele abre, né? Hoje tem muita gente que acha que demônio não pega em crente, e eu sempre digo, demônio não pega em crente fiel, crente que tem comunhão com Deus. Agora a nossa vida espiritual, ela é igual à nossa vida física. Se a tua imunidade está baixa e você entra num ambiente com pessoa gripada, você vai pegar a gripe. Se a tua imunidade vai receber aquela enfermidade, porque você está com a imunidade baixa. E espiritualmente é a mesma coisa. Se você está com a tua imunidade baixa, você vai ser atacado. E dependendo do ataque, pode te pegar. E pega com força, hein? Pega com força. Então, não é dar voz ao demônio, ao diabo, é uma realidade. Uma realidade. Então, se você está fraco espiritualmente... A gente estamos em guerra, né? Então, se a gente baixar a guarda... E aí vem a questão mental também, né? Porque assim... Jesus venceu o diabo pela palavra. A gente está numa geração rasa de Bíblia. As pessoas não têm como combater o diabo com a Bíblia. Um testemunha de Jeová, por exemplo, deve conhecer mais a Bíblia que muito crente pentecostal. Um adventista, um mormon. Se chegar num crente pentecostal que só vive no manto, eles engolem o cara na Bíblia. Para testemunho provar, né? Com heresia ainda. Dá aula pros crentes, né? Você está entendendo? Então, se a pessoa tem uma vida com a palavra e com um pingo de temor e oração, ela vai ter discernimento e ainda vai ter graça para não aceitar agora. E aí vem um monte de questões que as pessoas abrem as brechas e deixam as brechas abertas. E aí é tudo que o diabo quer. Eu ouvi um rapaz, um pastor, eu acho que é pastor, ele disse que Jesus não era onisciente. Aí você fala, não, mas ele é onisciente. Aí ele traz o texto e fala assim, ó, que naquele grande dia, só quem sabe a volta de Jesus mesmo é o próprio Deus. Então ele, é como se ele falasse assim, eu não sei, só quem sabe é Deus. Isso ele pegou esse texto e colocou assim na mesa, a pessoa não sabia responder. Ele falou, é verdade, né? Jesus não é onisciente, porque não sabe a própria volta. E aí agora? Só que ele fala que não, que só quem sabe é o Pai, né? Só que ele vai dando detalhes de como seria a volta, ele não é onisciente. Sabe, se deixar os caras engolem, pô. Sim. Se deixar... Teologicamente, o ministério de Jesus na Terra, é aí que as pessoas não sabem dividir o ministério terreno com o ministério Jesus sendo Deus. Quando você lê Lucas 9, a transfiguração de Lucas 9 é diferente da transfiguração de Mateus 17. A fala é o mesmo texto, é a mesma história. Mas em Lucas 9, Moisés e Elias desceu, está lá escrito, que chegou a hora dele ir para Jerusalém. O que isso quer dizer? Que eles vieram dizer para Jesus, chegou a hora da tua morte. Mas Jesus não era Deus, ele não poderia saber? Sim. Então, o se esvaziar, isso teologicamente dá muito debate, tá? Né? Porque é algo para se raciocinar. Então, se Jesus é Deus, por que eles vieram dizer para Jesus ir para Jerusalém? Porque Jesus ele se limitou à natureza humana. E em tudo ele foi provado. Para ele ser provado até nisso, né? Até nisso. Há uma visão também, né? Visão. Sobre o Jesus ser homem e o Cristo, né? A sua natureza divina. O Cristo, natureza divina, o ungido, o Messias, e Jesus, homem. Né? O Jesus, homem, tinha limitações. Ele necessitava de se alimentar, tomar água para saciar a sua sede. Ele dormia, e até da descansava. direção dos profetas. De Elias e Moisés. Isso. É verdade. Mas agora, aí vem, Jesus é Deus. Né? E aí, quando você entra na Bíblia, Jesus sendo Deus...
Por exemplo, Deus não tem nome. Biblicamente, Deus não tem nome. Quem deu nome para Deus foi os judeus. Os judeus deram 72 nomes para Deus. Né? Para tudo que o judeu quer, Deus, eles usam um nome. Dinheiro, Jireh. Né? É o... Pura, Rafá. Olha só. Pai, Shalom, Jeová Shalom. Jeová Rafá, Jeová Nissi, tal. Isso é a minha bandeira. Então, para cada necessidade, o judeu chama, mas o nome de Deus ele revelou para Moisés, eu sou. Então, veja, Jesus, ele disse em todo o ministério que ele era Deus. Eu sou o pão da vida, eu sou a fonte da água, da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Então, veja bem, ele usou o nome de Deus, então a divindade, ele é Deus. E existe um texto na Bíblia que prova que Jesus sabe a hora que ele vai vir. Como Deus, ele é onisciente e presciente, que é Apocalipse 1:8, que ali Jesus se declara o dono do tempo. Que o tempo para o homem é dividido em passado, presente e futuro. Daí Jesus diz, eu sou o alfa e o ômega. Já começa por aí, eu sou o princípio. E o fim. Aí ele diz, eu sou o que é presente, eu sou o que era passado e eu sou o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, Jesus, ali, ele se declara o dono do tempo e como Deus, ele sabe todas as coisas. E ele sabe o dia, a hora, o momento. Então, essa ideia de Jesus não saber está limitada ao ministério terreno. Mas como Deus, né? Ele sabe de tudo. Sabe de tudo. Como Deus, ele é Deus. Ele é Deus, né? João 1, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Ele é o próprio, é o Messias ungido, né? Só que forte, como né? homem vai ter as suas necessidades. Ele mesmo Foi fala, tentado né? em tudo. Se esvaziou mesmo disso tudo, dessa divindade, para poder Sim. mostrar que nós podemos vencer e, nos tempos da dificuldade, confiar em Deus. E, Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Né? e aí vem o princípio de autoridade, que eu até estava conversando com o Fábio. A autoridade não é dada. Você não recebe a autoridade sem exercer a autoridade. A autoridade é conquistada. Então, a medida, por exemplo, vamos supor, o cara é soldado, vai para cabo, vai para sargento. Vai subindo de degrau, né? Por quê? Ele vai adquirindo a autoridade e vai subindo. Então, Jesus ele veio como homem. E você só vai ver Jesus dizendo que ele tem todo o poder no céu e na terra depois de ele adquirir a autoridade pela conquista da morte. Então, veja que antes de subir ao céu, ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu tenho autoridade para isso. Porque A autoridade é conquistada, muito bom, né? Eu conquistei essa autoridade. Através de toda a minha submissão, morte, toda a humilhação que eu passei, agora eu tenho todo o poder no céu e na terra. Aí você vê lá, Apocalipse 1:18, a declaração, né? Jesus dizendo para João, que João viu Jesus morto na cruz. Aí Jesus vai dizer para ele, eu fui morto, mas agora eu vivo. E eu tenho nas minhas mãos as chaves do inferno e da morte. Está no plural, chaves do inferno e da morte. É duas chaves. Duas chaves. Então, veja bem, chave no Apocalipse é poder, é autoridade. Eu tenho poder sobre o inferno e eu tenho poder sobre a morte. Através do que ele adquiriu esse poder? Através da sua entrega, né? Porque existe algo teológico também que é muito debatido, que Jesus não morreu. A única porta que pode matar o homem é o pecado. O salário do pecado É a morte. é a morte. Então, se ele não pecou, ele podia passar 300 anos pendurado naquela cruz, ele não morria. Mas Sim ele, ou não? Mas ele... Mas ele entregou, né? Ele se entregou, Aí né? que entra. No evangelho, que a autoridade é adquirida. Eu vou dar a minha vida e tomá-la de volta. e eu vou tornar a tomá-la. Que a morte não tem poder sobre mim. A pergunta que não quer calar, ele dá pra quem? A vida dele. Pro pai, né? Pai, Pai, em tua mão, eu te Entrega entrego o meu espírito. Rapaz, vocês estão profeta, hein, meu? Tem como pegar vocês aqui, não? Não tem como. Não tem como não, né, meu? Vocês estão ligados. Se ele não entrega o seu espírito, Sim, a sua vida ao pai, ele fica ali. Ele na fica ali, cruz, não até morre. hoje estaria Até... lá. É, Então ele entregou. Então, verdade. e aí por quê? Porque ele adquiriu o poder sobre a morte e sobre o inferno, né? Existe outra questão
Eu gosto muito do texto de Filipenses 2,16, né, que ele expôs publicamente principados e potestades, Vixe, aí esse texto é e muito sobre forte. eles triunfou. Na hora nona houve trevas sobre a face da terra. Meu Deus, aí é muito forte isso daí. Então, o que aconteceu? Todo o império das trevas veio para a cruz. Todos. O diabo não estava, que nem os pregadores antigos diziam, o diabo estava no inferno, fazendo uma festa. O universo parou pra ver aquela cena, né? Ali veio, todos vieram. Ele expôs publicamente todo o império das trevas. Meu Deus. E o poder adquirido sobre eles triunfou. Ele tem poder sobre todo o mal, tudo. Não existe nenhum, nada que ele não possa expulsar, repreender. Todo o poder está sobre ele. Fábio, Então, Fábio. então nisso aí é impossível o inferno ter feito festa enquanto Jesus Nunca. estava como. sendo crucificado. É. né? Ele estava sendo humilhado na cruz, Na na cruz. Eles verdade. queriam arrancar ele dali. Agora uma pergunta que não quer calar, Fábio. Se Deus já venceu tudo isso na cruz, expôs o diabo a uma vergonha eterna, por que ele vai permitir o anticristo pisar na terra? Cara? Por que ele vai permitir o diabo ainda ter essa última carta na manga? Essa pergunta... O pastor Cardoso tem uma resposta Cardoso, sensacional Cardoso. sobre isso. Hã? O pastor Cardoso tem uma resposta sensacional sobre isso, para se cumprir a profecia, né? Não, e tem um texto do próprio Jesus disse, né? João 3,19. A condenação é essa. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus só está entregando aos homens o que eles querem. Ah, pensei que eu era louco. Não Eu tem penso dessa outra- forma, porque eles outra- estão clamando por um Deus, né? Sim, eles estão querem buscando. o Messias. E Deus é tão bom que vai dar pra eles, né? Ele vai dar o que eles querem. Eles sempre Segundo clamaram, o né? desejo Uhum. deles, né? Não é o segundo desejo de Pensei que Deus. só eu que pensava dessa forma. A exemplo, nos dias de Samuel, Deus era o rei do povo, mas o povo começou a olhar para as outras nações e falou, poxa, A teocracia era... todo mundo tem um rei, só nós que não, queremos um rei. Tá bom, vocês querem, então escolha. Escolheram Saul para ser o rei. Então, da mesma forma, a humanidade de hoje, né? Que é um rei, que é um líder mundial, que é alguém que governe sobre ele, Ele que é vai alguém entregar. que traga o mundo dos sonhos, né? O mundo dos sonhos. presente. É paz, equidade, justiça, dignidade, né? Socialismo, que todos têm o direito de ter, obter, que ninguém passe necessidade, que um respeite o outro, entenda o outro, que as pessoas respeitem a forma como o outro vive. É um rei que você quer para liderar tudo isso da forma que vocês desejam, da forma que vocês querem, então tá bom. Então, toma aí. Vou dar um anticristo para vocês. Quanto tempo o anticristo vai ficar na Terra? Então, o governo, na minha visão escatológica, é pré-tribulacionista. Né? Pré? Pré. E você, pré também? Pré. É. Se eu for pós, a gente vai debater aqui agora. Então deixa eu ficar no pré para eu não apanhar. Aí, Vamos ficar de acordo com Você ele. quer debate, né, Varão? Não vai ter, não. Eu sou pré. Se ele dissesse que fosse pós, eu seria pós. a gente parte do princípio, eu parto do princípio seguinte, é impossível o anticristo entrar na Terra com a igreja aqui. Então, assim, a igreja tem mais poder do que o inferno e do que qualquer governo mundial. Né? Por quê? Jesus, quando fundamentou a igreja, ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu vejo também que o anticristo é o princípio do juízo. Apocalipse 6, né? O cavaleiro do cavalo branco tinha um arco na mão, não tinha flecha. Né? Ele estava com uma arma incompleta e a Bíblia diz lá, e saiu vencendo para vencer. Uma coroa cheia de diademas na cabeça. Quando você olha para o cavaleiro do cavalo branco, ele é o primeiro selo do Apocalipse, é o primeiro juízo. Então veja que ele vai trazer, ele está num cavalo branco que vai trazer paz sobre a terra. Uma falsa paz, né? Então veja, para o anticristo entrar na terra, a igreja vai ser tirada. Porque já é o juízo. Não é que vai, já começa a tribulação. E aí vem, né? Eu gosto muito do texto de Gênesis 19, 22, quando os anjos chegaram para Ló para tirá-los de Sodoma, eles disseram, mandaram ele para Zoar e disseram, corra para lá, porque enquanto não estiveres lá, nós não podemos fazer nada aqui. Então, o que eles disseram? Se vocês estiverem aqui, ele não pode ser o juízo. Então, a mesma coisa acontece com a igreja na terra.
Se a igreja estiver aqui, a ira não desce. Então, a igreja é um termômetro para que a ira de Deus se manifeste. Então, muita coisa não acontece. A igreja sobe. A igreja é tirada e aí manifesta-se O anticristo. o anticristo. Mas se ele é anticristo, ele vai perseguir quem? Pergunta boa, né? Boa. É que eu acredito. O anticristo é que, na realidade, a Bíblia, o nome, né, que a Bíblia chama ele de iníquo, homem do pecado, filho da perdição. E João fala sobre muitos anticristos. Até então. que venha o anticristo. O anticristo. Que seria aquele que se levanta totalmente contra tudo que Cristo propagou. Ele vai querer tomar o lugar de Cristo. Mas a igreja já subiu, então não tem necessidade dele ficar. Sim, Você entendeu a pergunta? Eu entendi, mas aí entra porque ele é o Messias, né? Mas aí eu entendo que ser anticristo não é simplesmente por causa da igreja, Não é por causa mas da sim igreja. por causa dos judeus que aguardam o Messias, que guardam o ungido. Sim, Ele boa é o também, falso boa, verdade. Messias. E aí Isso que Ele se entra torna um o falso messiânico. messiânico. Aí a gente precisa separar vinda de Jesus Tem de que ver. arrebatamento da igreja, né? Os judeus vão aceitá-lo como um Messias. Eu acredito no arpazo. A igreja é arrebatada e encontra com Jesus nos ares. E existe a parousia, que é a vinda de Jesus Cristo para os judeus. Mas antes dessa vinda de Jesus Cristo para os judeus, haverá o anticristo com o seu governo, em que vai querer se estabelecer no mundo. Aí os judeus vão se levantar contra ele. Aí ele vai aceitar o Messias nesse sentido. Eles vão acreditar que Jesus já veio. E é nesse período aí que o anticristo vai começar a perseguir os judeus, né? E E aí ele está em perseguir, si- e aí entra outra questão que eu defendo também, que nós teremos mais hoje, não que nós teremos mais salvação em toda a história, não, se Jesus viesse hoje, vai se salvar mais gente na tribulação do que com a igreja. Porque muita gente vai acreditar Então vai e ter não vai se submeter ao império do anticristo. É por isso que a Bíblia chama dos mártires a grande tribulação. Sim. Então, veja bem, os mártires morreram por quê? Porque eles reconheceram que Jesus era o Salvador e não quiseram se submeter à marca esses da mártires besta. é os que ficaram, então. É os que ficaram. Ah. Então, quando você pega lá, e por que é os que ficaram? Apocalipse 6, 9 e 10. Até quando os mártires vão dizer, né? Estão Foram clamando, né? decapitados, eles vão É. dizer, até quando, ó justo verdadeiro, não Não julgue. vingas o nosso sangue e os que habitam sobre a terra. Quando eles dizem o nosso sangue, quer dizer que eles não foram salvos pelo sangue de Jesus. Essa daí é forte, hein, meu? Essa daí foi na quinta costela, hein? Forte, né? Essa Eles daí foi estão forte. clamando por quê? Porque eles foram salvos pelo seu próprio sangue. Nós, a igreja, será salva pela porta da graça, né? Eles tiveram Bem-aventurado que- morrer por amor ao evangelho. Então, muita gente não vai se submeter à marca da besta. É uma das questões, né, que biblicamente, essa questão de pós e pré diverge, é essa questão. Mas morrer para o céu, vai haver duas ressurreições? Porque, biblicamente, os mártires, eles não participam das bodas e não participam das bodas, que é o casamento da igreja com Cristo, e não são galardoados. Eles vão ficar debaixo do altar até o final do Armagedon. E aí a Bíblia diz, Apocalipse 24, que eles vão ressuscitar e reinarão com Cristo por 1000 anos. Quer dizer, mas veja, a igreja, quando você pega o contexto, a igreja vai reinar com Cristo. Os mártires vão ressuscitar e viver no milênio. Mas a igreja vai ter poder de governo ao lado de Cristo. E reinarão. A palavra é essa. Então, aí veja, a igreja, para o arrebatamento, os mortos ressuscitarão primeiro e os vivos serão arrebatados, certo? Certo. Nós vamos ser galardoados e vamos para as bodas do Cordeiro. Permanência do período do anticristo na Terra. 7 anos, que é a tua pergunta, né? 7 anos de tribulação. Sim, de tribulação, 3 anos Falsa e meio. paz. Sim. E 3 anos e meio de grande tribulação. 3 anos e meio de falsa paz primeiro, 2? né? Não. E depois Ah. 3 anos e meio de... E aí... Tem intervalo, não? Não, mas tem- a minha outra pergunta em cima dessa é onde é que tá esses outros 3 anos e meio aí de paz, cara? Porque Não, eu só uma- vejo 3 anos e meio de
força total no final, né? Apocalipse 13:5 vai dizer que ele vai perseguir a igreja por 42 meses. Deus usa essa profecia, a mesma profecia do passado. A igreja não foi perseguida por 1260 anos no passado? Teve aquele período da era medieval. Sim. A igreja foi perseguida. Deus usa essa profecia. Só que ele não joga a perseguição como 1260 anos. Ele pega ao contrário. É o meu ponto de vista. Ele fala assim, a igreja vai ser perseguida, mas não por 1260 anos, mas por 42 meses, que é o mesmo tempo. Só que se Deus pega e fala que a igreja seria perseguida por 1260 dias, igual no passado, o milênio seria na terra de sofrimento. Você conseguiu pegar? Não conseguiu. Não? Depois eu assisti, depois você volta. Vou voltar de novo. Ó, a profecia do passado, que a igreja foi perseguida por 1260 anos. Está lá escrito no livro de Daniel, tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Sim. Um tempo, 500 anos. 2 tempos, 1000 anos. Metade de um tempo, 260 anos. Então a igreja nesse período foi perseguida por esse tempo, no passado. Aí agora veio o tempo da reforma, etc. E agora a gente está vivendo nesse tempo. Deus pega essa profecia e muda a forma que ele fala. Ele fala assim, no final dos tempos vocês serão perseguidos por 42 meses, que são 3 anos e meio. Porque se ele lança a mesma profecia do passado no presente, a Bíblia não se cumpriria quando ele diz assim, se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma alma se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, Deus abrevia o tempo. Não é o tempo, o relógio. Porque o tempo não está passando rápido. Aí você vai falar para mim, tá sim, tá não. Sobe pro monte, fica 20 dias no monte lá. A hora não passa. Somos nós que estamos acelerados. A Terra tá girando do mesmo jeito, ou não tá? Ela tá... Há controvérsias. Hã? Não, porque pra mim tá... É uma visão, olha só, aí entra na questão de interpretação, né, da profecia. Então, veja bem, que haverá perseguição, para quem que vai haver perseguição? Dentro do contexto dos tribulacionistas, a igreja tem que passar por esse período de tribulação. Mas a igreja não já subiu? Então, eu estou dizendo para os tribulacionistas. A igreja não está mais aqui. Quem vai ser perseguido é todos que não quiserem se submeter ao império da besta. E dentro desse império, dessas pessoas que não vão se submeter, é a igreja que ficou, não é a igreja que subiu. Então, veja bem, o dilúvio, quando a gente pega a história do dilúvio, o juízo foi para quem? Foi para quem não acreditou no que Noé pregou. Sim. Todos foram destruídos. Então, a questão de Ló, que eu acabei de falar, os anjos disseram claramente, a gente não pode fazer nada enquanto você estiver aqui. E se você pegar o contexto de Ló, quem intercedeu? Abraão. Mas quando a gente lê lá 2 Pedro 2,6, Pedro vai declarar que Ló era justo. Então, quer dizer, Deus não destruiu Sodoma com Ló lá porque existia um justo lá. E a igreja é a menina dos olhos do Senhor. Mas existe a igreja perseguida, existe uma igreja invisível. A igreja nunca deixou de ser perseguida. O problema da visão escatológica é que as pessoas querem que a igreja sofra no período. Quer fazer a gente todo sofrer, né? o período de sofrimento da igreja. Quando você pega lá as catatumbas de Roma, quando você vai para o Coliseu, quando você vê a história de perto, você vê que houve muito derramamento de sangue e muito sofrimento. E ainda há. O problema é que a gente não enxerga a igreja invisível. Qual é a igreja que a gente vê hoje? É esses templos, o povo lá dentro. A gente acha que isso é igreja. Igreja está muito... Tá muito além daquilo, né, Fábio? A igreja que mais cresce no mundo hoje é a igreja chinesa. É uma igreja perseguida. Ela não pode se expor, mas não para de crescer. Por que é a igreja que mais cresce? Porque é o país mais populoso e automaticamente é onde o evangelho mais está se alastrando. O Paquistão está vivendo um avivamento. O Irã está vivendo um avivamento. Agora vai declarar publicamente. Em alguns lugares desse vai ser morto. E não é sofrimento? E se morrer é o quê? É um mártir, não é? É mártir, né? Só que daí esse vai participar das bodas. Agora. É um assunto bem profundo, né, Fábio? Aí as pessoas querem que a igreja sofra na tribulação. E toda a história de sofrimento da igreja até entrar até a vinda, né? E antes dessa tribulação ainda tem uma marca, né? Ou a marca é posta? Pós. Eu acredito que na grande tribulação será
quase que impossível você não negar a Cristo. Vamos a partir da ideia que você não vai comprar, você não vai vender, logo você não vai poder se alimentar, irmão. Você não vai poder ter um lugar confortável para dormir. Você já vai te minando, você não vai ter a marca. Você não vai poder negociar, você não vai ter nada. Como é que você vai viver? Segundo também que haverá tortura, né? Sim. Imagina o cara arrancando sua unha para você negar a Jesus. Rapaz, eu falei isso pra minha esposa, pô. Você acredita? Entendeu? Então, Você acredita? Fora também que a Bíblia fala que vai ser solto alguns demônios em Apocalipse, né? 9. Com cabelo de mulher, um com cauda de escorpião, que foi solto para chicotear e açoitar a humanidade. Imagina, meu irmão, você levar ferroada de demônio com cauda de escorpião na grande tripulação. Como o pastor Cardoso falou, que tem que se cumprir em nós. Isso daí não se refere-se ao islamismo, como algumas pessoas já falaram? Não. Pela forma que eles agem, cabelo grande. Porque são formas simbólicas de falar, né? Dente de leão, né? Afiado, uma coisa assim. Vocês estão comparando esses demônios. O Islã aos demônios? Isso. Não. É porque eu já ouvi. Você está comparando os muçulmanos aos demônios. Não os muçulmanos, mas as. Sério que você está comparando? Não, as características. Fábio? Sério que você está comparando? Não. Irmão, Não. cuidado com a bomba. Não. Não, seja. Eu já ouvi Mas falando. você está comparando aqui agora. Agora não. Calma. Não, me Não, coloca. Não, ele tá falando das características. A característica. Eu já ouvi falar assim, que o islamismo está crescendo de uma forma muito grande e eles perseguem os cristãos. E eu já vi alguns adventistas apontando para eles. Mas você acredita na doutrina dos adventistas? Não acredito. Mas eu peguei o encaixe do que o pastor falou. Ele falou que a profecia tem que se cumprir em nós. E como é que vai se cumprir em nós se vai aparecer os demônios na terra agora? Aí, você entendeu? Na hora que você falou que eu... Não, mas aí não é a doutrina adventista. E em nós, essa já é uma visão pós-tribulacionista. Então, os pós-tribulacionistas que tem que destrinchar isso, ué. Nós, pré-tribulacionistas, acreditamos que esse caos vai acontecer após nós tivermos com Cristo. Né? Entra na questão dos gafanhotos também, que então. muitos acham que é drone. São interpretações, né? Muita gente acha que os gafanhotos... Você acha que é drone? Tem... É um exército, né? De drones, exércitos. Se refere a exércitos, né? Sim. E pelo que a gente vê hoje, tudo A gente já tem isso helicópteros, preparado. né? A gente tem drones hoje com bala de revólver com reconhecimento E facial. tem barulho de... Que ele entra aqui e mata. Um drone. Sem autônomo, né? Um drone como uma bala de revólver? Sim. Eu já vi alguns vídeos lá da Rússia, lá da Não, Ucrânia. já tem. E tem um... Matando com drone, pô. Tem um vídeo da criadora mostrando como funciona. E mostra um avião jogando um monte em cima de uma cidade ainda. Já pensou? Imagina, então pode Se ser, eles quiserem né? destruir, Ah. sim. São figuras de linguagem. É por isso que o Apocalipse ele entra numa questão. Apesar que eu acredito ali no Apocalipse 9:15 como vai matar a quarta parte da terra, a terça parte da terra, que é muita Tem gente. muita gente, né? Eu acredito que serão demônios que serão soltos. A gente tem o abismo na Bíblia toda, né? Você vê que não é parábola, na história de Rico e Lázaro, tinha um abismo que separava o Hades do paraíso, né? O paraíso foi removido na ressurreição. E Lázaro, quando o rico pediu para Lázaro molhar a ponta do dedo e refrescar a língua de Lázaro, a resposta foi: tem um grande abismo entre nós que estamos aqui, para vocês, de sorte que quem está no céu, no paraíso, não entra no Hades, quem está no Hades não entra no paraíso, né? Aqui acabou o purgatório, mas o abismo está lá. E a minha visão do abismo, biblicamente, como está no Apocalipse, ele fica no Iraque, ele fica entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Ali no Porta do Éden, ali, pode A ser? porta do Éden. É mesmo? É ali que... Tem uns também que tem É? a visão das Fossas Marianas, né? Sim. Que é o lugar mais profundo da Terra. E tem um irmão, que eu gosto muito dele, um pastor, que ele tem uma teoria de que o que segura esses demônios nas Fossas Marianas, no lugar mais profundo da Terra, são as camadas de sal, que geram um magnetismo que impede deles virem para a Terra. Aí eles usam ele usa uma analogia interessante, dizendo, parece ser inocência nossa em ver ao decorrer dos tempos que o sal era usado para espantar o mal e tal. Mas aí ele usa essa analogia que o sal
das Fossas Marianas, as muitas camadas impedem desses seres, ele chama de seres quimerianos, vir para a Terra. Mas na grande tribulação, esse portal será aberto e ele virá para a Terra. por isso que Interessante. É por isso que Jesus fala que nós somos o sal da terra. Sai, capeta. Sai, demônio. Não pode. Você que impede. Mas essas visões de sofrimento para a terra, veja que qual é o propósito? A Bíblia fala no Antigo Testamento do dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor. Né? Dia de angústia, de alvoroço, de desolação, né? E aí no Novo Testamento Jesus fala do período de sofrimento. Alguns matemáticos aí, cabalistas, né, diz que é profético, que Mateus 24, 21 coloca que isso ocorreria no século 21. Foi o Miller que deu um chute aí também, né? Eles falam que é nessa geração que virá o tempo do juízo, por estar no versículo 21. E Jesus disse o que lá? Que nesse tempo haverá angústia, a qual nunca houve, desde que a nação e jamais haverá. Que é esse período de tormento e de dor que a humanidade vai receber por querer, né? É aquilo João 3,19. E a condenação é essa: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, assim, voltando à questão do anticristo, eu não consigo ver o anticristo aqui com a igreja em ação na terra. Ele não tem autoridade. A Bíblia fala A igreja paralisa a ação do anticristo. Paralisa. Mas também seria uma questão aqui, Deus me livre de blasfemar contra o Senhor, seria uma questão de injustiça também a igreja ficar aqui para viver o governo do anticristo. Deus é soberano, ele faz o que ele quer, né? Sim. Eu até tenho uma visão que seja no meio ou pós-grande tribulação, o importante é nós estarmos preparados para quando o arrebatamento Será que não já aconteceu, a gente ficou, não? Eu acho que não. Eu sou Deus de é convicção. Mas eu acredito que seria injusto nós vivermos uma vida voltada ao Senhor hoje, acreditarmos na sua soberania, na salvação que Ele tem para nós, servirmos a Ele por amor, não só por isso, com medo de ir para o inferno, e ainda assim nós estarmos juntos com os incrédulos, com os ímpios, com o próprio Israel, que desacredita no senhorio de Cristo, sendo que tem a oportunidade de nós sermos arrebatados e encontrarmos com Ele nos ares, conforme a Bíblia diz, né? E estarmos na bodas do Cordeiro, enquanto o bicho estiver pegando aqui na terra. E essa marca é imposta antes ou durante a marca da besta? Essa famosa marca da besta. E o que é essa marca da besta? O que é essa marca? A gente está dentro de um sistema hoje, né? O mundo caminha para a tecnocracia, né? Que é o fim do dinheiro físico e totalmente o uso do dinheiro digital. E esse dinheiro digital, ele vai estar vinculado à saúde e à tua pontuação. Então, eu sempre digo isso, que você quer olhar para o mundo, olhe para a China. Até 2030 o mundo será como a China. Então, todo cidadão chinês ele é pontuado. Se você é um bom cidadão, você tem um score alto. Se você é um mau cidadão, você é proibido até de viajar para outra cidade. Você pode perder a internet e se você for muito mal, você vai para um campo de concentração. Não é prisão. É um lugar onde eles vão fazer uma lavagem cerebral para você aceitar que o comunismo é a coisa mais maravilhosa do mundo. Então, o que acontece? E isso já acontece, por exemplo, no Brasil. Todo brasileiro é pontuado. É só você ir lá no crédito positivo do governo. Você vê o Gov lá, ou você é bronze, prata ou ouro. Aí toda a pontuação está ligada no teu score, teu poder de compra. Se você tem um score bom, hoje tem pessoas que compram o carro, não tem registro em carteira, só pelo score. Então, que é o rastro financeiro da pessoa. Tudo que a pessoa faz, até o talão de luz, se você atrasou, teu score abaixa. Rapaz, eu fiquei preocupado agora. Porque eu tava... Sabe onde é que eu tava pensando? Sabe o que eu tava pensando agora? Eu tava imaginando os moradores de rua. Não compra, porque se entrar no mercado todo mundo expulsa. Mas aí, não vende e não tem score. Aí você tá enganado. Pandemia, Paulo Guedes liberou como é que foi? Ajuda... Auxílio emergencial. Auxílio emergencial. Eles têm documento, tá tudo lá, né? Olha só, o que acontece? O crédito positivo, quem implantou foi Bolsonaro, só para deixar bem claro aqui, tá?
Em 2019. O pessoal fala muito de comunismo e tal, mas... e o modelo veio da China. A cúpula... qual era o partido que ele se elegeu? Não foi PL? Foi o PSL? PS... Não. Foi o partido que ele foi PSL, eleito. né? Não, o PSL, o PL é o que... PL é o que ele tá. Ele foi eleito por um partido lá. Em 2018. O que acontece? Eles pegaram a cúpula e foram para a China. E aí ele vem e foi decretar, não passou pelo parlamento, não passou pelo Senado. E o que é o crédito positivo? Você é monitorado hoje. Todo cidadão brasileiro que está no Gov, que está no crédito positivo, é monitorado pela Digital. PSL, né? isso. Ele é monitorado pela Digital, pela voz, pelo reconhecimento facial, pela massa corpórea. Tudo isso está dentro do cadastro do governo. Então, veja bem, reconhecimento facial, massa corpórea, voz, digital e íris dos olhos. E aí já quebrou a perspectiva de que a marca seria na mão. Aí, veja, não, isso é um controle. Então, por exemplo, se o governo quiser te encontrar, você ligou o telefone e falou teu nome, e se eles botar o espião em cima, eles te encontram na hora. Se o Fábio falou meu nome, Carlos Cardoso, no telefone, eles vão monitorar o Fábio até me encontrar. Rapaz, então, o negócio vai só ficar estreito, Fábio. Só para você ter ideia, aí na pandemia, os moradores de rua todos receberam auxílio. Todos eles. Eles têm cadastro, eles só não têm documento físico, né, Fábio? Eles não estavam na malha fina, então eles já são controlados. Só para você ter ideia, né? Já são controlados. E a gente tem uma teia maior ainda, fora essa teia do Brasil. Em Bombinhas, esse dia, uma menina queria criar um ataque na escola. A Mossad de Israel ligou para a polícia civil, declarando que a menina ia fazer um ataque terrorista aquele dia. Meu Deus. Mossad, né? Imagina. Então, imagine, a inteligência de Israel achou uma menina em Bombinhas, Santa Catarina, que ia cometer um ataque. Misericórdia. Sistema de monitoramento pela busca da internet. Então, ela começou a se comunicar e buscar, e eles vieram em cima. Então, existe codificação em tudo hoje. Então, nós estamos dentro de uma teia. Vou usar o caso da Carla Zambelli, que estava lá nos Estados Unidos, na Flórida. Um menino descobriu que ela estava na Flórida pela imagem da onde ela estava. Quer dizer, nós estamos dentro de uma teia de informação que é absurda. Você não consegue mais fugir do sistema. Eu tô com 40 anos. Isso é um sistema. Agora, enquanto você tiver dinheiro físico... Não tem como o governo te controlar totalmente. Ah, entendi. Tem que tirar isso e impor outro sistema, né? Aí, um novo quando sistema. vier o sistema digital, o governo sabe o que você come, o que você bebe, quanto de gasolina você coloca. E na minha visão, isso é visão do pastor Carlos, eles vão criar uma nova pandemia ou algum sistema de caos mundial que, para voltar à normalidade, só quem tiver chipado. Só chipado. Eu tinha 15 anos, Fábio. Eu tô com 40. Quando eu tinha 15 anos, uma irmã da Congregação Cristã do Brasil chegou atrás de mim e falou assim, tá desse jeito, no futuro, meu filho, não tinha nem era no tempo do bip. Vocês é do tempo do bip, né? Não? Eu sou do tempo do bip, Fábio. Você ligava, Fábio, você ligava, no bip a atendente recebia a ligação e mandava uma mensagem no bip. A pessoa, era um espetáculo, a pessoa pegava o bip e estava escrito. Olha só. Sim. Da minha época. E era naquele tempo. E ela chegou atrás de mim e me entregou uma revelação. E disse assim, no futuro, todos vão estar monitorados. Eu falei, ela é louca. E hoje, quando eu olho para esse cenário, uma irmã da congregação, desse tamanhozinho assim, me entregou essa revelação. E hoje nós estamos vivendo tudo isso. Muito profundo, cara. E aí vem a questão. A gente tem um monte de insights sobre isso, né? Primeiro, o próprio... O ex-líder do Fórum Mundial Econômico, ele falou que até 2030 toda a humanidade será chipada. A obsessão do Elon Musk não é para fazer paralítico andar e tal, ele quer chip cerebral. E o próprio Bill Gates, ele fala, tem uma fala dele, né, um artigo dizendo que no futuro a humanidade você só vai conseguir sobreviver e viver normalmente conectado à internet. Então a marca é o chip. É por causa dessa velocidade... Existe uma velocidade que a gente já não acompanha. A gente não consegue acompanhar a velocidade da informação. Se você tivesse conectado à internet,
você conseguiria estar conectado a tudo. Ah, então ele quer Essa- nos conectar dentro do sistema. É o Isso. transhumanismo. Transhumanismo. E daí hoje Mas isso, os filmes que os caras fizeram estão se cumprindo mesmo. e isso se faz hoje através do óculos da Apple, né? Que você abre um monte de sala, a questão da metaverso. Só que o celular hoje já é isso. O celular ele já nos controla. O futuro nos reserva viver a Robótica. semelhança do filme Matrix, A né? Matrix. Seremos plugados de alguma Isso. forma, né? Que é uma conexão total. A gente Isso é já muito tá. sério, cara. Não, a gente já Isso tá. é muito sério. O problema é que a gente já tá. Por exemplo, me diga se você sair de casa agora e deixar o celular em casa. Eu parei no ponto de ônibus e olhei, tava todo mundo assim, ó. Igual nos filmes antigamente. Não, mas a pergunta foi pra tu. Você sai de casa e esquece o celular em casa. O que você faz? Consegue esquecer, na verdade? Eu nem trouxe o celular hoje. Você consegue? Você consegue esquecer o celular em casa? Não consigo. Às vezes. Não dá, não esqueço. Se esquecer, volta pra buscar. Não Volta dá. pra buscar Na hora. Entende? Eu já vi pessoas desesperadas. Tem aquela Cadê o sen- celular? Tem aquela sensação que tá faltando Faltando alguma algo, coisa. uma Já é parte. parte do corpo. Você que fica em E- casa deitado e não larga o celular em cima do sofá, por gentileza. Sai da Matrix. O Mark Zuckerberg já declarou, e o próprio Bill Gates também, o fim do celular de tela, tá? Eles querem colocar o celular aonde? No óculos? Então, entra a questão daquele celular virtual na pele, né? Você clica. Igual nos filmes, e Fábio. ponto de o celular conectado. De alguma forma você vai Que já é uma realidade, né? Existem pessoas que recebem notificação hoje No pelo relógio e fone de ouvido, pô. Entende? Só Tem um que cara isso que às tudo vai vezes ser implantado. ele tá no podcast com você aqui, ele tá com fone de ouvido porque ele recebeu alguma notificação e de forma discreta o cara tá ouvindo e vendo praticamente pelo próprio relógio o que tá acontecendo no celular. Sim. E se tiver a possibilidade de colocar na pele? Meu Deus do E céu. você não quebrar mais. Ó, tudo é bom, se você olhar ao lado é bom. E aí existe... Teria coragem de colocar, Fábio? Eu? É? Ah, ó, o que aparece assim, ó. Parece não, eu sou preto. Como é que é o nome daquele pastor lá? O... Carlos Eduardo. Ixi, ele acaba. É gente boa demais aquele cara. Agora, Teria coragem de colocar, não? Um chip desse daí, mano? Rapaz, eu analisaria, né, se isso fosse comprometer a minha salvação. Não, mas se não for... o problema é que a gente fala agora que não vai colocar. É a mesma coisa dos pastores diziam, não, televisão. Hoje, A as besta é a telas da televisão, a igreja- besta é a televisão. Hoje as telas da igreja são maiores, né? Vem o computador, não, coisa do satanás, o www é a marca da besta. É. Aí, ó, as igrejas com grandes computadores para operar mesa, mídia e tudo. Celular, não, é coisa do diabo e não sei o quê. Todo mundo tem celular. Aí a gente vai falando que é do diabo, e de repente a gente chega à conclusão que é só um avanço na tecnologia. Então, não posso dizer que eu não usaria. Se fosse comprometer a minha salvação, se eu tivesse essa ciência, é claro que não, né, meu irmão? Mas, se não for, É uma época diferente, né? Uma era diferente essa que a gente estamos vivendo é agora. porque, na verdade, já estão naturalizando, e é natural, né? A tatuagem, né? O pessoal já tem tatuagem. Então, você tem uma cicatriz para colocar algo tecnológico, vai ser normal, né? Eu mesmo fiz uma tatuagem aqui esses É? dias. Fez? Fiz o Mundial do Palmeiras. Ou tem um palmeirense aqui assistindo aqui. Aqui, ó. Você que é Mundial do palmeirense. Palmeiras aqui, ó. Tá Fala- vendo, Gustavo? Falar em Palmeiras, vamos pro nosso intervalo. 2 segundos rapidinho. Só o patrocínio que é palmeirense, ainda um dos nossos patrocinadores, ele é palmeirense. Essa daí foi pra você, Fábio. Essa revelação foi do céu pra tua vida. Ô, Fábio, pelo amor de Deus. Eu quero aqui louvar a Deus e externar minha gratidão por vocês. Estar aqui sendo boca de Deus pra vida desse povo. Quantas perguntas nós estamos recebendo aqui, meu. Bruno, que Deus abençoe. Rubens, Keila, que Deus abençoe. Fábio Júnior. Vamos pro nosso patrocínio? Beleza? Eu tenho uma pergunta quente aqui ainda, hein? Eita, glória. A marca da besta, então, meu profeta, fica essa incógnita, né? Chip ou não é? Vamos ver Vamos ver o patrocínio, né? O patrocínio aqui, ó, tela do Palmeiras. Ah, não tem mundial, né? Meu Deus do céu, Fábio, acabou com a vida do meu amigo, pô. Você é doido, você pegou na quinta costela. Você que precisa contratar algum trabalho de contabilidade, olha aí, ó. FJL Contabilidade e Tecnologia.
Manda mensagem lá pro Fábio. Fábio é um dos nossos patrocinadores, braço direito do nosso programa, um homem que Deus levantou para estar ajudando a gente nessa caminhada, né? E eu louvo a Deus pela sua vida. FJL, Contabilidade e Tecnologia. Manda mensagem pro Fábio lá, fala que você assistiu o programa, ele vai te dar um super desconto. Ele trabalha registrando marcas, amém? Manda mensagem para ele lá, ele vai dar um super desconto para você. FJL, Contabilidade e Tecnologia. Beleza? Ô, glória. Meu profeta, vamos lá, uma pergunta que não quer calar. O Espírito Santo sai da terra? Eita. Sai? Na grande tribulação? A gente... Então, Então, é mais uma pergunta polêmica, pra se né? fazer, né, É. que entra dentro de uma outra pergunta. Ah, Se após a subida da igreja, o rapto, o arrebatamento da igreja, alguns calvinistas que acreditam que a vinda de Jesus será após grande tribulação, alguns dizem que após a vinda de Jesus não haverá mais salvação, né? Os pós-tribulacionistas. Mas muitos acreditam que o Espírito Santo será retirado da terra por conta disso, porque não haverá salvação. Porque quem convence o homem do juízo, do pecado, da justiça, sim. é o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo for retirado da terra, não tem possibilidade de realmente ter salvação. Né, pastor? É complexo, né? Porque a gente olha para tudo isso, na minha visão, quem vai conduzir? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, a qual fosse selados para o dia da redenção. O Espírito Santo é o selo, né? Que vai nos conduzir ao endereço certo, ao céu. Eu vejo o seguinte, quem vai conduzir a igreja ao encontro de Jesus é o Espírito Santo. É aquela alegoria, aquela tipologia de Eleazar levando Rebeca ao encontro de Isaac. Mas a presença de Deus, eu não acredito em manifestação de presença do Espírito na terra. Valeu, né? Até um susto de convencimento. Porque o Espírito Santo, ele vai conduzir a igreja ao encontro de Jesus. E eu acredito na onipresença de Deus. A presença de Deus vai estar na terra. Então, veja, o próprio texto de Apocalipse 6:10, até quando não vingas o nosso sangue. Então, a pessoa, ela não vai ser salva pelo Espírito. Ela vai ser salva pela sua decisão de não aceitar o sistema da besta. A salvação, então, não será mais por graça, será por mérito. Existirá um mérito de a pessoa não se sujeitar ao império do anticristo. Então aí já é salvo pelas obras. Não deixa de ser uma graça. É a última oportunidade. oportunidade. Mas, na minha visão, quem conduz a igreja é o Espírito Santo e o juízo virá sobre a terra. Então, quando você lê Gênesis 6:3, o que Deus disse na declaração do dilúvio? O meu espírito não contenderá mais com o homem, porque ele é carnal e seus dias serão 120. Você vê que até ali, isso é teologicamente, o Espírito Santo estava na terra, no homem, na geração de Sete. E a partir dali, o Espírito se retirou. E só vai voltar de uma forma plena no homem em Atos 2. Então, de Gênesis 6 a Atos 2, não havia mais ação do Espírito na terra. E após Deus falar que o meu Espírito não contenderá mais com o homem, o juízo veio e a destruição veio. Então, assim, eu acredito que no período da tribulação haverá muita salvação, mas pela consciência do homem de não se submeter ao anticristo. Então, é uma opção que ele vai tomar de não se submeter. E é Apocalipse 24 que fala que os mártires que ressuscitarão são aqueles que não aceitaram a marca da besta. Então, veja, eles vão ressuscitar e entrar no reinado. E há uma diferença enorme entre os ressuscitados para entrar no milênio da igreja arrebatada.
Qual é a diferença? A igreja vai estar ao lado de Cristo no Armagedon, na implantação do reino, terá autoridade para o governo com Cristo na terra, enquanto os mártires apenas ressuscitarão e viverão os 1000 anos. Então é uma... Interessante, se não houver salvação após o arrebatamento da igreja, qual a necessidade das 2 testemunhas? Sim, dos A necessidade 144.000. dos anjos pregar, né? Que um anjo... Sim. Eles, tudo Apocalipse isso, 14. tá tudo dentro da tribulação, o que vocês Sim, estão falando, né? Tribulação, Sim. isso. Qual a necessidade dos anjos que vão vir pregar na terra? Uma mensagem de juízo, outra de arrependimento e tem uma Sim. outra, né? Uma outra mensagem. Serão 3 Anunciando mensagens. o próximo juízo, o Anunciando- terceiro anjo. Serão 3 mensagens. Ou seja, conduzindo o povo novamente ao arrependimento. Então, eu acredito também que haverá salvação. Eu só não vou conseguir Tirar o Espírito Santo. É, porque não tem como ele sair, porque ele é onipresente. né? Sim, a Tirar o presença Ele de tá em Deus todo está. lugar. Ele só não Mas pode estar essa- manifestando, né, a Essa presença. manifestação do Espírito não existirá mais na Terra. De dons, de... Porque o espírito não saiu de Saul. Ele ficou vivo. Não, a questão dessa retirada do Espírito é trabalhando na igreja que ficou. A igreja subiu. Então não há mais manifestação do Espírito, você está entendendo? De profecia, de desejo de buscar Deus, essas coisas, tudo deixa de existir. A igreja foi tirada. Mas eu acredito assim também. Mas haverá os profetas que vão estar anunciando o arrependimento, conduzindo Então, as pessoas a ao gente- caminho, né? então, As 2 testemunhas, as no duas caso, Duas testemunhas. são homens mesmo? Os 144.000 judeus, né? 12.000 de cada tribo, as 2 testemunhas. Na minha visão é Moisés e Elias. Mas eles não já vieram? Olha, Eles já vieram. Jesus disse que antes do terrível dia do Senhor, Elias ia vir. Ele veio no Monte da Transfiguração. não. Não, mas Ali Ele veio. Ele veio. eles vieram ali para dar uma direção. Mas veja que as duas... Mas não veio como um sinal? Não, mas aí você tem que pegar as testemunhas. É muito simples entender a questão do testemunho. É a gente que complica. Que as testemunhas, uma tem poder de fechar o céu e fazer chover, e outra traz sinais, pragas sobre a terra. E muita gente, Essa sua calma aí destrói nosso psicológico, viu? aí muita gente coloca ali o que foi Enoque e Elias. Eu digo que não. Por que não? Porque não temos manifestação de sinais na vida de Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e o tomou para si. Judas vai dizer no versículo 14 ao 17 que Enoque era pregador de juízo, mas não diz que ele manifestou sinais na terra. O único que manifestou foi Moisés. Embasamento para Moisés e Elias. Então, é da forma que eu creio, né? Nem todo mundo é obrigado a crer. É quem veio conversar com Jesus na transfiguração. Foi Moisés e Elias, não foi Enoque e Elias. Sim. Porque um representa a lei e outros profetas. Moisés e Elias na tribulação, um representa a lei e outros os profetas. A grande incógnita é que Moisés, o pessoal fala desse negócio de 2 ressurreições. Eu ia... Como que existe muita... que Elias não morreu, Enoque não morreu e Moisés morreu. Primeiro que a morte de Moisés é um mistério. é um incógnito. A gente até hoje. sabe que ele morreu porque a Bíblia está escrito que ele morreu. Mas será que ele morreu porque não foi mais visto? Porque ele aparece de novo, né, Fábio? Judas, versículo 9, a Bíblia diz que Miguel desceu para pegar o corpo de Moisés. Qual a necessidade de Miguel esconder o corpo de Moisés, né? Aí entra o nome da idolatria, né? Muitos dizem que Moisés seria idolatrado. Então Deus tira o corpo dele da terra para não haver idolatria. Então, veja bem, o corpo de Moisés não está na terra. Aí, se ele veio conversar com Jesus, ele já está com o corpo glorificado com Elias. E eles vão descer no juízo para Mas ele pregar desce com o arrependimento. corpo glorificado ou o corpo humano? Com o corpo glorificado. Então ele não pode morrer. Com o poder. Então não pode morrer. Com o poder. Porque a Bíblia não pode morrer, então, porque a Bíblia fala que eles morrem. Não, mas deixa eu explicar aqui. Tá descendo aqui, Para ó. cumprir um propósito, né? Mas então ele desce com o corpo glorificado ou com o corpo... Então, mas vamos... É porque desceu aqui, Jesus né? desceu com o corpo glorificado, mesmo sendo rei. Não, mesmo Fábio, aí sendo- você me aperta. Não, Não, pô, não. pô, Só não, um calma. questionamento. Não, ele veio com o corpo humano. Entra nessa questão. Tá certo, A hein, Fábio? Ele morte também- ali é uma necessidade. pegou agora, hein, meu? A morte ali é uma necessidade. Eu vou explicar o porquê. Aí veja, eles vão. Aí você tem que dizer, mas ele morreu.
Aí, por exemplo, Lázaro Morreu 2 vezes. vai ressuscitar. Sabia que você ia falar no Lázaro. Meu Deus do céu. Não, se você pegar toda a filha da viúva de Naim, Morreu 2 vezes. e vai ressuscitar 2 vezes. Então, veja bem, isso não É tem propósito, né? nada Quando Deus quer fazer as coisas, Deus não é tem loucura, nada a você ver, sabe, né? não Deus é tem nada a mistério, né, ver meu? você dizer porque ele não morreu ou morreu que ele não pode vir. Sim. Isso não modifica a profecia. Agora, por que há uma necessidade É aí que eu não acredito porque os pós-tribulacionistas acreditam que a igreja será tirada na metade, O mesmo, né? o mesmo tribulacionista. Se a igreja for tirada na metade, vai ser exatamente quando morrem as 2 testemunhas, que é o período de primeiro da tribulação que eles vão pregar. Então, veja bem, eles morrem, ficam expostos, o povo se presenteia, daí você vê o nível de iniquidade que a terra vai estar. Com a morte deles, a Bíblia diz que o povo vai se presentear e vão festejar porque eles anunciavam o juízo. Então, o povo odiava eles quando vê eles mortos. E a Bíblia diz que, de repente, o Espírito de vida vem, eles ressuscitam e vão ser... E aí a Bíblia vai dizer lá que todos davam glória a Deus e veio temor sobre eles. Por que aí é uma questão, né? Por que eles glorificaram e temeram? Porque eles lembraram que é um evento, é um arrebatamento na metade da tribulação ali. Sim ou não? Eles vão ressuscitar e vão... E eles lembraram do quê? Do que já tinha acontecido. É nisso que eu acredito. Eu acredito nisso, que haverá o arrebatamento antes da grande tribulação, no meio da grande tribulação e depois da grande tribulação. Entendeu? É por isso que quando me perguntam se eu sou pré, meso ou pós, eu fico assim. Eu acredito que vai acontecer. Haverá o arrebatamento no meio da tribulação. No meio e depois também, que vai ter os salvos, né? Que os mortos vão ressuscitar e entrar no milênio. Então, rapaz, É muito... resolvida a discussão de pré, pós, haverá arrebatamento nas 3, ué. Pronto, acabou. Mas as 2 testemunhas será só para Israel ou para todo mundo? Eles vão atormentar os que habitam sobre a terra. Eles vão anunciar juízo na terra, eles vão fazer a mesma coisa. Então vai ter 3 anjos, 2 testemunhas. Sim. Rapaz. E veja que os anjos vão pregar arrependimento, tá? O Apocalipse 14. Agora eu vou fazer uma pergunta que desceu aqui quentinha. Se o Espírito Santo não conseguiu convencer, as 2 testemunhas conseguem 3 anjos também? Se só quem convence é o Espírito Santo? Irmão, Irmão, o povo vai estar no pavor, velho. vai estar desesperado. Não, é outra coisa que O povo vai estar desesperado, não, Fábio? Veja bem, mesmo eles vendo, eles não se arrependem. Não se arrepende, a Bíblia fala que eles não se arrependem. Por que eles dão presente um para os outros? Por que eles festejam a morte das testemunhas? Por não se arrepender. Não se arrepende. Porque eles amam o pecado. O coração duro, né? Tem até um versículo muito forte no Apocalipse, que eu não lembro agora, que fala sobre isso. Eles não se arrependem de jeito nenhum. Não. E veja, o anjo também, né? Os anjos com o evangelho eterno, que é o anjo vai voar com o evangelho eterno proclamando arrependimento. Também não acreditaram, e terá os 144 mil. E aí vem, a Bíblia ela é toda salvífica, ela não é parte salvífica. A Bíblia é do Gênesis ao Apocalipse, um Deus que deseja salvar o homem de todos os meios e de todas as formas. É o homem que não quer se voltar a Deus. Quer dizer que, assim como no Antigo Testamento, quem se voltou a Deus, vamos colocar aí, foi salvo, tanto nesse período da tribulação, os que se voltarem e se arrependerem e não se submeterem, como eu acredito que nós teremos uma população que entrará no milênio que não se rendeu ao anticristo, viva. Porque quem vai reinar no milênio? Se todos que aceitaram a marca serão exterminados. E aí entra uma questão, o governo do anticristo será para todo mundo? Não é. Daniel capítulo 7, versículos 7 e 8 fala da besta com 10 chifres e fala que 3 pontas foram quebradas. 3 impérios globais, os chifres são os impérios que darão poder ao anticristo. 3 impérios não se submeterão a ele. Então ele não terá um poder global. Por um curto período de tempo, sim. Depois todo o acordo é quebrado. Então vai ser só para ele se manifestar. E depois existem nações que vão rejeitá-lo. Então existem muitos povos que... E aí, por exemplo, eu acabei de vir da África.
Na África, e muita gente lá, vou colocar lá que 20% da população usa aquele celular antigo. É o tijolão? Que não tem internet. Imagine, uma população dessa. Então, existem regiões da Terra que, por mais que a gente está vivendo uma evolução gigantesca, vai demorar muito para conquistar esse espaço. Sofrimento, digital. né, daquele povo. Meu. Então, é bem complexa essa ideia. Mas uma coisa é certa, a tecnocracia, o mundo já é uma teia digital, os satélites da Starlink é só para monitorar a Terra, está toda a Terra monitorada já. A questão do fim do dinheiro físico vai ser implementado, eu acredito, em mais de 100 nações até 2030. 100 países não utilizarão mais dinheiro físico. Então, assim, é uma mudança radical mundialmente que o governo quer controlar a população. E a única forma é dinheiro digital. Fábio, o negócio vai ficar estreito. Então, o sistema do anticristo está todo pronto. Só falta o Maranatá. Ei, Jesus. Leandro, você vai ser um grande profeta no período da grande tribulação. Não, Fábio. Você é doido, quebrou a amizade aqui agora. Não, nós vamos subir junto. Nós vamos subir junto. Ah, não. Vocês dois vão ser as duas testemunhas. Pra gente finalizar, quem são essas duas bestas do Apocalipse? Apocalipse 13? Então, a gente tem uma que emerge do mar e outra da terra, né? Uns dizem que essa do futuro agora é os Estados Unidos, né? Mas a gente tem, na minha visão, é o falso profeta e o anticristo. Né? O anticristo, Apocalipse 13, 1 e 2, vê que ele surge do mar, né? Até a abertura da Copa do Catar mostrou isso. A besta que surgia do mar e a besta que surgia da terra. A abertura da Copa foi isso. A Copa do Catar. E como você vê a abertura da Copa, o encerramento da Copa da França. Foi agora, né? Qual é a última Copa que teve lá? Teve as Olimpíadas. A das Olimpíadas, né? Ali foi escancarado. Ali foi escancarado. Da onde surgiu, né? Que desce o falso profeta. Você vê que os dois se encontram no final e teve o cavaleiro do cavalo branco na abertura sobre todas as nações. Olha só, e no final desce sobre todas as nações o anticristo. Meu Deus. E ali tá as duas bestas. E o falso profeta chega com um tumbante ali no final das Olimpíadas, né? Então veja que é tudo... Teve uma mulher no deserto também, né? Na abertura das Olimpíadas, né? Que apareceu no deserto de vermelho. Sim, toda a mulher... Simbolizava a escarlata, né? A Babilônia. Então, assim, toda essa simbologia mística, ela tá ligada ao Apocalipse. E aí você vê, por que o anticristo precisa de um falso profeta? Porque... na realidade, ali está a trindade satânica, Apocalipse 13. Você vai ver que a besta surge do mar, o anticristo. Ela tem característica dos 4 impérios globais, né? Ela é semelhante ao leopardo, pés de urso, boca de leão. E é uma besta que tem 10 chifres. É Daniel 7. Fala como leão, né? Você está ali, o leopardo é a Grécia, o urso é o Irã, é o Medos e Persa, o leão é a Babilônia e a besta é o Império Romano. Aí veja, é que o anticristo ele vai ter as características do 4 império global. Quando surge a besta, a Bíblia diz, e o dragão parou diante dela. É por isso que eu não vejo a igreja aqui, nesse período. E vai dar seu trono, seu poder e grande autoridade. E aí surge a outra besta que é relacionada ao falso profeta, né? Que vai fazer sinais e prodígios na terra, de engano. E vai enganar e ludibriar a humanidade inteira. Que é o Crislan. Na realidade, nesse período, as religiões serão pactos formados para a humanidade religiosa. Né? Por isso que quando a pessoa se torna papa, judeu, né? Cristão, eles vão para lá, né? Ecumenismo, né? Sim, cristão, judeu e muçulmano, eles se unirão nesse curto período de tempo. Passa muito rápido, né? A gente... já está na metade do ano 2025, né? Já faz 5 anos que passamos por uma pandemia e parece que foi ontem. 7 anos, na minha visão, é muito rápido. Muito rápido, meu. Eu espero não estar aqui nesse período. E a pandemia foi um experimento para tudo, né, pastor? Tudo que aconteceu na pandemia são insights do que será o totalitarismo do anticristo. Todo mundo é obrigado a ficar em casa, todo mundo é obrigado a usar máscara, todo mundo a tomar vacina,
tudo foi um teste e a humanidade passou 90% assim, Nem perceber. sem resistir a nada. Meu Deus. A pancada foi grande, hein, meu? E é isso. Fabião, fala aí sobre a imersão. Chama o povo aí pra imersão, que amanhã. É amanhã, hein? Amanhã, a partir das 17 horas, a primeira edição do Eu Acredito, imersão no Apocalipse, com este homem de Deus, pastor Carlos Cardoso, e também pastor Napoleão Falcão. Será um tempo de muita comunhão, de muito aprendizado com grandes escatólogos da igreja brasileira. Serão 4 horas de imersão, falando sobre diversas temáticas a respeito do Apocalipse. Primeiro, sobre o livro do Apocalipse, o que é, serve para nós hoje, fala a respeito do presente, fala também do passado e fala também a respeito do futuro. Nós estamos vivendo no princípio das dores. O que a geopolítica mundial fala a respeito do Apocalipse? Pré, meso, pós-tribulação, quando vai acontecer a vinda de Jesus? Antes da grande tribulação, durante a grande tribulação ou pós-grande tribulação? Ou vai acontecer nos 3 períodos? Né? Senhores do mundo, as famílias que governam o mundo, maçonarias, as ordens secretas, o que tem a ver essa galera toda com o Apocalipse? Então, serão temas abordados amanhã. Serão 4 horas, gente. Então, não perca. A partir das 17 horas, Rua Sobral Júnior, 671, bairro Maria Alta, na igreja O Negócio é com Deus. Pastor. Nós te aguardamos lá e vai ser tremendo e sobrenatural que Deus vai fazer amanhã. Não perca. Sua audiência aqui é o nosso convidado especial, tá? Amém. A gente Deus abençoe. libera pro pessoal. Chegue cedo, às 17 horas, chegue lá às 16, para ter o seu lugar mais próximo da gente, tá bom? Gustavo é convidado, tá bom, Gustavo? Já anotou aí? Sobral, Júnior. 671, né? Isso aí, você vai lá, né? Eu não sei se eu consigo. Tá gravando aqui, depois tem outra gravação. Ah, tá. Mas eu te espero lá. Deus abençoe. Eu espero o Leandro lá também, tá, Leandro? Vai ser uma honra. Maravilha. Muito bom. Meus irmãos, foi muito bom essa conversa. Que Deus abençoe. Pastor Carlos, com esse conhecimento abrangente. Meu amigo que já guarda no coração, que Deus te abençoe mesmo. Que Deus continue te honrando, te usando de uma forma poderosa. Que nessa última hora o que nós precisamos é disso. Conhecimento da palavra. E que Deus também continue usando o Fábio de uma forma tão simples e humilde. Ainda que ele tenha me desejado que eu fique na tribulação. Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus te honre. E por tudo que você tem feito para o povo brasileiro. Porque o seu canal tem sido ponte para muitas pessoas. Tanto de aprendizado, de conhecimento. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Obrigado mais uma vez por se disponibilizar. O tempo precioso de vocês. E que Deus abençoe. Amém? Amém. Amém? Quer deixar um recado para os irmãos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Daqui a Fábio? pouco estaremos ao vivo novamente. Que hora? No Gigocast. 20h30. O Gigocast, eu acho que comentou aí. Abraço, Guilherme. Abraço, Leonardo. Às 20h30 estaremos lá. Já estaremos lá. 3º episódio do dia. Vamos pra lá? Vamos. Que Deus abençoe. Fica com Deus. Obrigado. Ô, glória.